Esse programa não é recomendado para menores de 18 anos. Desculpa. Então não atenda o celular, melhor desligar. Relaxe. Pegue um cafezinho. Se ajeite na cadeira, pois serão 30 minutos de vídeo. Tenha paciência, não saia antes. Também não vale dormir, hein? Renascimento Romano. Olá! Neste vídeo será apresentado o Cinquecento Romano. Para isso, usamos uma linha do tempo, que tem como principal arquiteto Donato Bramante. E na sequência, apresentará 5 de seus discípulos, que sustentam e dão sequência ao Renascimento Romano após a sua morte. Ela começa com Donato Bramante, o principal arquiteto deste vídeo, apresentando sua história e algumas de suas obras. Na sequência, serão apresentados seus discípulos. O primeiro deles é Rafael Sanzio, apresentando sua história e a análise de 2 de suas obras. Depois será Baldassare Peruzzi, apresentando sua história e a análise de 2 de suas obras. Em terceiro, Antônio da Sangalo, o jovem, com sua história e a análise de 3 de suas obras. Em quarto, Michele Samicelli, com sua história e a análise de 3 de suas obras. E por fim, será apresentado Jacopo Sansovino, com sua história e a análise de sua principal obra. Donato di Angelo di Pacciuto, conhecido como Donato Bramante, foi um arquiteto e pintor que nasceu em 1444 na região de Urbino e morreu em 1514 em Roma. Seu primeiro contato com arquitetura e pintura foi na sua cidade natal, Urbino, que na época tinha um forte apelo pelas artes de um modo geral. Foi lá onde teve contato com grandes nomes da arte e arquitetura de seu tempo, como Piero della Francesca e Leon Battista Alberti, que foram grandes influenciadores em suas obras na primeira fase de sua carreira. Já na segunda fase, teve influências de Leonardo da Vinci, com quem aperfeiçoa suas técnicas artísticas. Em 1475, foi para Milão, onde executou a obra O Homem de Armas. Poderia ter se tornado um dos grandes mestres das artes, mas nesse período sua visão arquitetônica aflorou, e então ele começou a conciliar seu tempo entre a pintura e a arquitetura. A arquitetura foi o que fez com que ele fosse reconhecido, embora nunca tenha alcançado a riqueza com nenhuma de suas 2 paixões. Destacam-se dentre suas obras, como sendo as mais expressivas, Igreja de Santa Maria, 1476. Localizada em San Satiro, norte da Itália, este foi seu primeiro projeto onde ele utiliza muitas técnicas de perspectiva nas pinturas dos ambientes internos, técnica utilizada por ele em outros locais. Na fachada, ele aplica a tipologia construtiva baseada na arquitetura greco-romana clássica, que é um dos símbolos do renascentismo e grande característica de suas obras. Ducale, 1492. Localizada em Vitevano, Itália, é um dos primeiros modelos da praça renascentista executado no modelo do Fórum Romano, bem como um dos melhores exemplos da arquitetura lombarda do século XV. É apresentada como um retângulo alongado de 134 metros de comprimento e 48 metros de largura, construído em 3 lados. O quarto é ocupado pela igreja da catedral.
Tempieto de San Pietro, 1502. Também é chamado de Templo de Bramante. Localizado em Roma, na colina Gianicolo, é considerado um dos exemplos mais significativos da arquitetura renascentista, exemplificando alguns dos temas fundamentais, como o plano central, a recuperação da arquitetura romana antiga e a pesquisa proporcional e geométrica na relação entre as partes. Basílica de São Pedro, 1505. No pontificado de Júlio II, decidiu-se afinal derrubar a Igreja Velha, de estilo paleocristão, e Bramante recebeu o encargo de desenhar a nova basílica. Os seus planos eram de um edifício centralizado, com um domo inscrito sobre o centro de cruz grega, forma que correspondia aos ideais de Renascença, pela semelhante relação com o mausoléu da Antiguidade. Uma sucessão de papas e arquitetos, nos 120 anos seguintes, participariam da construção que culminou no edifício atual. Iniciada por Júlio II, continuou através dos pontificados do Papa Leão X. Embora já renomado como arquiteto, nunca abandonou a pintura, e sua obra mais famosa é o Cristo na coluna da Abadia de Chiaravate, de 1490. Após a morte do Papa Júlio II, Bramante, já idoso e com pouca saúde, permaneceu sob a tutela do Papa Leão X. De acordo com uma fonte tardia e incerta, em 1513, ele apresentou ao Papa Leão X um plano de controle de água audacioso para a cidade, projetado para evitar as inundações periódicas do rio Tibre, e não construiu mais nenhum projeto desde então. Faleceu no ano seguinte, em 1514, e foi enterrado na Basílica de São Pedro. Rafael Sanzio nasceu em 1483 em Urbino, na Itália, e faleceu em 1520, em Roma, Itália, aos 37 anos. Ele foi um mestre da pintura e da arquitetura da Escola de Florença, durante o Renascimento italiano. Sua principal característica foi o surgimento da ilusão de profundidade nas obras. Na segunda metade de 1508, o Papa Júlio III, encorajado por Donato Bramante, amigo e parente distante de Rafael e arquiteto do Vaticano, contratou os serviços do pintor. Ele começou a ser chamado de o Príncipe dos Pintores. Em 1514, com a morte de Bramante, Rafael foi nomeado para suceder-lhe como arquiteto do Vaticano e assumiu as obras em curso na Basílica de São Pedro, onde substituiu a planta em cruz grega ou radial por uma mais simples, em cruz latina ou longitudinal. Sucedeu também a Bramante na decoração das galerias do Vaticano, aí realizando composições de lírica simplicidade que pareciam contrabalançar a aterradora grandeza da Capela Sistina, pintada por Michelangelo. Contudo, esse projeto foi modificado novamente após a sua morte. 2 anos depois, ele projetou as linhas na importante Vila Madama em Roma. O projeto original era majestoso e complexo, envolvendo uma ampla extensão de terreno, perspectivas renascentistas e jardins clássicos e funcionais, com estátuas, flores e árvores frutíferas até o rio Tibre. Construída para o Papa, era uma imitação das vilas que existiam por toda a Roma. As vilas eram residências campestres da classe alta, ou até mesmo um tipo de solar. Giulio Romano, herdeiro da oficina de Rafael, se dedicou às decorações, juntamente com Baldassare Peruzzi e Giovan Francesco Penni, ambos arquitetos. Para a realização dos respectivos contrafortes, também foi pedida a colaboração de Antônio da Sangallo, conhecido pelas suas capacidades técnicas nas fortificações. O projeto possuía um teto abobadado, decorado por Giulio Romano, trabalhos de estuque requintados e afrescos brilhantes, arabescos, ninfas e faunos, animais e flores, graciosos desenhos de todo o tipo. Os pavimentos são, por todo o lado, em cerâmica e mármore. No pátio está presente uma praça circular, em torno da qual se organiza um jardim formal, um anfiteatro ao ar livre
escavado na encosta da colina, em um terraço com vista panorâmica sobre o Tibre. Nos lados da entrada, que do terraço dá acesso ao jardim rústico, encontram-se dois gigantes em estuque, obra de Baccio Bandinelli. No jardim, frente à loggia, pode ver-se a Fonte do Elefante, desenhada por Giovanni da Udine, que comemora o elefante indiano, trazido para Roma por um embaixador. Por fim, seu trabalho criativo e original influenciou várias gerações de artistas, como aqueles do movimento maneirista, que mais tarde, no final do século XVI, procurariam pintar à maneira de Rafael, Michelangelo e Leonardo. Baldassare Peruzzi nasceu em 1481. Inicialmente era pintor, mas acabou tão fascinado com os desenhos em perspectiva que acabou firmando-se na arquitetura. Morava em Siena, sua cidade natal, mas mudou-se para Roma em 1505. A conexão de Peruzzi entre a arquitetura e a representação perspectiva acabaram se tornando um dos traços mais importantes dele, mostrando assim, como Bramante, os principais vínculos entre a perspectiva e a arquitetura. Sua primeira construção em Roma foi a Vila Farnesina, construída entre 1509 e 1511. O edifício situa-se na Via Lungara, na margem do Tibre, entre o Vaticano e o Trastevere. Além de ser a primeira vila suburbana do Cinquecento, também é considerado o edifício mais importante da primeira década do século. Foi construída para o banqueiro Agostino Chidi. Diferentemente das vilas do final do Quattrocento, a Farnesina se destaca por ter os lados do exterior semelhantes à fachada. A transição dessas fachadas, com colunas dóricas e janelas oblongas, estabelece uma inovação em Roma. Com 2 níveis, a vila é toda decorada com pinturas renascentistas. A fachada da Farnesina, para o jardim, continha uma loggia com 5 vãos e 2 alas que se projetam. Atualmente estão fechadas com vidro, para proteção. A fachada para o Tibre lembra as fachadas urbanas. A planta é assimétrica, assim como a fachada. Metade do térreo é preenchido por 2 loggias, que se encontram e formam ângulos retos, abrindo a vista para o jardim e para o rio. A loggia do jardim continha o Ciclo de Cupido e Psique, e a do rio o Triunfo de Galateia, ambos afrescos de Rafael. No segundo andar, encontra-se a Sala das Colunas, composta por pinturas do próprio Peruzzi. Todos os afrescos têm como tema o Olimpo. Sua decoração era composta quase que completamente de pinturas. Seus afrescos são os exemplos mais importantes daquela arquitetura em perspectiva. Não por acaso, Peruzzi realizava a decoração de seus mecenas na área principal. Baldassare tinha interesse pelo método do desenho arquitetônico, tanto que parte do processo de representação do moderno desenho arquitetônico deve-se a ele. Em 1527, após o saque de Roma, Peruzzi fugiu para Siena. Em 1530, foi readmitido em seu cargo de assistente, porém só voltou para Roma 5 anos depois. Em 1535, em Siena, recebeu o título de distinção de arquiteto da cidade. Sua última obra em Roma foi o Palazzo Massimo delle Colonne, feito para substituir outro palácio, que ficava no mesmo local e fora danificado no saque de Roma. O edifício possui fachada simétrica com colunas e pilastras. Inicialmente, a fachada não era simétrica, mas Baldassare modificou-a
para obter a simetria que podemos ver. Baldassare Peruzzi faleceu em 1536, em Roma. Antônio da Sangallo, o Jovem, foi um projetista florentino nascido em 1484, vivendo 62 anos. Diferiu-se totalmente, tanto em origem quanto em personalidade artística, de seu contemporâneo Peruzzi. Em origem, pois veio de uma família de arquitetos. Em personalidade artística, pois não era um escultor ou pintor como os outros, mas sim um mestre carpinteiro. Foi seguidor da linguagem formal de Bramante e Rafael. Os edifícios e projetos de Sangallo eram feitos para permanecer, mas o que lhes faltava era a imaginação arquitetônica. Foram essas qualidades, porém, que o fizeram tão solicitado em obras de fortificações e construções utilitárias. Um exemplo delas é a Fortezza da Basso, localizada em Florença, projetada para o Duque de Florença, Alessandro de Medici. Construída entre 1534 e 1537, Fortezza da Basso era uma ampla fortaleza em forma pentagonal, anexada às muralhas da cidade, e destinava-se a assegurar a supremacia dos Medici. Sangallo também foi um dos responsáveis pela execução do projeto da igreja de San Giovanni dei Fiorentini, iniciada em 1523, localizada em Roma. Mesmo não tendo ganhado o concurso para a execução do projeto, Sangallo acabou ficando encarregado da obra, devido a várias dificuldades que Sansovino, vencedor do concurso, estava tendo. Seu projeto, a princípio, era de planta centralizada, e a fachada e a cúpula eram quase que uma cópia da Basílica de São Pedro, já que Sangallo inspirava-se na linguagem formal de Rafael. Por enfrentar alguns problemas com a composição do solo e também o saque de Roma, a igreja só foi terminada em 1734, tendo passado por vários arquitetos, inclusive Michelangelo. Hoje, a igreja é usada como museu de arte sacra. Das obras sobreviventes de Sangallo, a mais importante é o Palazzo Farnese, também localizado em Roma, às margens do rio Tibre, a poucos quilômetros da igreja de San Giovanni dei Fiorentini. Seu efeito na vista geral da cidade, seu pátio e seu mobiliário não foram superados por nenhum outro arquiteto. O palácio foi, na verdade, um projeto de reforma que Sangallo projetou para o Papa Paulo III. Sangallo propôs uma nova fachada com rusticado somente no portal de entrada e nas bordas da edificação, e diferenciação de frontão das janelas dos 3 níveis. No seu projeto, também foi implantado um pátio central com colunatas no primeiro pavimento e janelas no segundo e terceiro pavimentos. Um vestíbulo de entrada com seu corredor de colunas marcando o acesso, e abóbadas de berço nos diversos corredores do prédio, onde há pinturas ilusionistas, estátuas e esculturas em relevo. Em um corte lateral, pode-se observar a concordância dos ambientes, acesso pelo vestíbulo, corredores e pátio central.
Michele Samichelli foi um arquiteto e urbanista italiano, nascido em 1484 em Verona, antiga República de Veneza. Aprendeu o ofício com o pai e com o tio, ambos arquitetos e construtores na região de Verona. Foi um dos discípulos do renomado arquiteto Donato Bramante. Ele, bem como Jacopo Sansovino, outro discípulo de Bramante, foi assalariado do governo de Veneza. Ali teve papel importante na arquitetura militar. Foi responsável por reforçar fortificações em Creta, Cândia, Dalmácia e Corfo, bem como a grande fortaleza de Lido, que guardava a entrada para a Lagoa de Veneza. San Michele foi o único a ver em loco exemplares da arquitetura grega. Vem daí as colunas de ordem dórica sem base em seus projetos. Por intermédio de Antônio da Sangallo, pôde estudar então arquitetura e esculturas clássicas. Algumas de suas obras mais lembradas são Palazzo Canossa, Palazzo Bevilacqua, Palazzo Pompei, Palazzo Grimani, Palazzo Roncalli, Porta Nova, Villa della Torre Allegrini, Igreja Madonna di Campania, Catedral de Santa Margherita. Vamos destacar e apontar semelhanças em três de suas obras. Palazzo Canossa, construído em 1527, é um palácio residencial que segue os preceitos arquitetônicos de Bramante. Com sua fachada separada em dois níveis, onde no primeiro pavimento temos um tom rústico e imponente, e no segundo pavimento temos a leveza e a simplicidade, ambos os pavimentos contam com colunas. San Michele teve a preocupação de alinhar a fachada do palácio com as posições opostas de dois grandes monumentos próximos, o Porta Borsari e o Arco dei Gavi, dando assim aproximação cenográfica à rua. Palazzo Bevilacqua. Datado de 1529, ele é o segundo palácio de Bevilacqua construído no coração da cidade antiga. E o mais importante, foi certamente o palácio residencial mais requintado e rico da cidade na época. A parte inferior, com característico rusticado e arcos plenos, e a superior mais limpa, em simples, com colunas com capitéis de ordem jônica. Palazzo Pompei. De 1530, ele é conhecido como a versão enriquecida da Casa de Rafael, projetada por Bramante, com algumas modificações na fachada. O edifício mostra uma fachada simples, mas elegante, com dois andares. O térreo rústico, com a pedra de cantaria, e o superior com colunas com capitéis de ordem dórica. Nos cantos, há dois pilares, e entre eles, 8 colunas caneladas, entre as quais há janelas. Hoje é o Museu de História Natural de Verona. A referência construtiva utilizada por San Michele foi o Palazzo Caprini, ou Casa de Rafael, projetada por Bramante. Nas três obras podemos perceber a simetria e o ritmo. Nas três obras também percebemos a coincidência construtiva, onde ele utiliza a linguagem arquitetônica de Bramante e agrega peças que deixam as obras com sua tipologia construtiva. Jacopo Tatti nasceu em Florença no dia 2 de julho
de 1486 e morreu em Veneza no dia 27 de novembro de 1570. Foi um escultor e arquiteto da Renascença italiana. Em 1502, ele entrou na oficina do maior escultor de Florença, Andrea Sansovino, e como um sinal de admiração e respeito, adotou o sobrenome de seu mestre. Ainda em Roma, em 1518, venceu a competição para a obra de San Giovanni degli Fiorentini, concorrendo com Baldassare Peruzzi, Rafael Sanzio e Antônio da Sangallo, o jovem. Mas, depois de passar por várias dificuldades, Sangallo foi encarregado das obras. Então, na época do saque de Roma, a construção paralisou, e só seria terminada em 1734. Em 1527, após o saque de Roma, Sansovino foi a Veneza, e nos primeiros anos ocupou-se do reforço das cúpulas de São Marcos. Em 1529, após a morte de Bartolomeu Buon de Bergamo, Sansovino o substituiu como proto-dei procurator de Supra, o cargo mais eminente que um arquiteto podia ter na República. Com esse cargo, ele era responsável pela Praça de São Marcos e pela Biblioteca de São Marcos, originalmente situada em uma igreja. E então alojaram a biblioteca em um novo e amplo edifício, localizado em frente ao Palácio Ducal, na Piazzetta, e Sansovino foi designado arquiteto-chefe. A biblioteca foi iniciada na esquina e contígua ao campanário, 3 vãos do lado estreito da piazza e a arcada adjacente da fachada principal para a Piazzetta, e aparentemente estavam concluídas em 1540. Mas em 1545, a abóbada, que cobria 5 vãos do andar superior, desabou. Sansovino foi afastado do cargo e passou um curto período na prisão, mas os procuradores lhe concederam um empréstimo, e 1 ano depois ele reconstruiu as partes danificadas. Em 1547, ele voltou a seu cargo de arquiteto-chefe. Em 1554, os 16 arcos da Piazzetta estavam completos, e a decoração interior bastante avançadas. Em 1558, os livros foram transferidos para o edifício. Entre 1588 e 1591, os últimos 5 arcos no molo foram construídos, sob a direção de Vincenzo Scamozzi. Os pilares do térreo têm forma e ornamentação revestido com meias colunas dóricas. Há um efeito de esplendor e monumentalidade, que é realçado pelas figuras reclinadas sobre os tímpanos dos arcos. No andar superior, as aberturas são mais estreitas. Sansovino apoiou as janelas, de topo arredondado, em colunas jônicas pequenas, e na ordem principal também foram usadas colunas jônicas. A cornija, que coroa o edifício, com sua balaustrada, seus putti e guirlandas do friso, possui motivo romano. Do vão central do térreo, uma escada com abóbada de berço conduz ao andar principal. O hall principal encontra-se na extremidade vizinha ao campanário. Ele corresponde aos 7 arcos da fachada e pode ser considerado um dos mais belos e notáveis interiores do Cinquecento. Para finalizar, vimos que todos os arquitetos citados se ligam de alguma maneira, ou usando tipologias construtivas, ou usando obras uns dos outros em suas construções. E todos usam como principal referência Donato Bramante. Fala galera, não esqueça de deixar o seu joinha,
pois deu muito trabalho para fazer, e é muito importante para o canal. Também inscreva-se, pode se inscrever, é de graça. E se esse vídeo chegar a 20 mil likes, sai a parte 2. Valeus!